O tema da nossa reflexão de hoje é uma palavra: misericórdia. Misericórdia. Que é uma palavra assim que na Bíblia ela tem um determinado significado, fora da Bíblia ela tem outros. Por isso é importante a gente compreender bem qual o sentido desse termo, né, na nossa reflexão na palavra de Deus. Porque a palavra misericórdia, ela é usada muitas vezes como sinônimo ou de clemência, né? Ou seja, alguém está condenado a uma condição, a uma pena, a um castigo, a alguma punição e, por misericórdia, ele acaba sendo liberto daquela, né? Tem um livramento daquela condição. Esse é um sentido. Pode ter um sentido exatamente o contrário. Uma pessoa foi submetida a um castigo, a uma penalidade, e para então terminar a execução, a pessoa vai lá e dá o chamado tiro de misericórdia. Era o que acontecia em pelotões de fuzilamento, né? Quando eles iam lá conferir se o réu tinha sido executado, se ele ainda tivesse algum sinal de vida, então dava mais um tiro lá para acabar a agonia do condenado, e isso era visto como um gesto assim para aliviar o sofrimento da pessoa, né? Isso é uma coisa até positiva, digamos assim, na circunstância, né? Misericórdia. A gente também vê misericórdia como uma condição assim de pena, né? De condescendência com alguém que está numa condição muito ruim, muito considerada muito inferior, tal. Então você trata aquela pessoa com misericórdia, não é? É o entendimento, digamos assim, popular na língua portuguesa em muitas situações. Na palavra de Deus, nós lemos aqui e vemos em muitas passagens bíblicas que Deus nos trata com misericórdia, principalmente no Antigo Testamento. Essa palavra misericórdia é muito usada no Antigo Testamento. Mas a gente percebe que ela tem um sentido muito mais, digamos assim, muito mais carinhoso, muito mais cuidadoso, muito mais terno do que simplesmente alguém que tem pena da gente, não é? Por isso, em muitas situações, e aí a gente se aventura um pouco, né? Aqueles estudiosos do hebraico podem concordar ou não, mas em muitas situações essa misericórdia que é apresentada, né, de Deus em relação a nós pode ser também traduzida como amor, amor mesmo, né? A dificuldade talvez a gente compreender isso como amor é que é um amor entre desiguais, entre um Deus que é sublime, soberano, absoluto, e um ser criado com muitas limitações, com muitos problemas, com muitos erros, que somos nós. Então, para nós é mais fácil compreender misericórdia de Deus, alguém ir lá de cima para nós que estamos aqui, do que amor, né? Isso acontece, inclusive, em algumas situações, né? Quando a gente vê, por exemplo, relacionamentos em que uma pessoa é muito mais velha e outra muito mais jovem, a primeira pergunta que popularmente se faz é: mas será que é amor isso? Não é? Será que não há alguma coisa, alguma segunda intenção, algum interesse, alguma coisa assim? Né? Ou
uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Sempre a gente acha que amor é uma coisa que só pode acontecer entre pessoas das mesmas condições, da mesma cultura, né? Entre iguais. Mas a misericórdia do Senhor procura mostrar exatamente isso, que é possível existir amor entre um Deus Criador, infinito, sublime, supremo, e nós com todas as nossas limitações. Essa é a grande mensagem da misericórdia. O salmista aqui, no Salmo 118, ele destaca várias coisas que comprovam esse amor de Deus, chamado de misericórdia, na sua canção. Porque o Salmo é uma canção. E ele, primeira coisa que ele diz, ele me salvou. Ele me salvou. Primeira demonstração do amor de Deus. Que nós podemos aqui repetir da mesma forma, né? Vamos dizer isso em voz alta? Ele me salvou. Ou vamos colocar no coletivo, ele nos salvou. Estamos comemorando exatamente isso desde o domingo passado. A salvação que Deus nos proporcionou. No Antigo Testamento, essa palavra salvação não tinha ainda, ou seja, não havia um entendimento assim muito consolidado de uma vida eterna, né, de uma salvação que ia possibilitar a pessoa passar a eternidade com Deus. As pessoas tinham muito na cabeça que iam voltar para a terra, para o mundo dos mortos, e lá passaria indefinidamente, mas não havia uma clareza assim, né, de um conceito de vida eterna na presença de Deus como nós temos hoje. Isso foi sendo revelado ao longo do tempo. Mas só esse salvamento, digamos assim, que talvez seja uma tradução boa para essa expressão aqui no Salmo, só isso já era para o salmista sinal da misericórdia de Deus. E nós podemos falar isso, então, ainda com mais propriedade, quando recebemos uma salvação que é eterna. No versículo 17, o salmista diz, não morrerei. Não morrerei. Ele confia na duração da sua vida. Não é? Porque ele tinha consciência, né? Não morrerei, pois pelo contrário viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Na antiguidade, especialmente no tempo do Antigo Testamento, a morte era uma coisa muito mais próxima, digamos assim, da vida das pessoas. Não é? Morria-se por qualquer motivo, digamos assim. Primeiro, as doenças não tinham remédio, não tinham tratamento. Tinham tratamento, sim, dentro da cultura, dos conhecimentos de medicina natural que existia na época, claro. Né? Não vamos subestimar esses conhecimentos, né? Hoje a gente transformou tudo em comprimido, mas a gente sabe que existem chás, existem raízes, existem procedimentos que são também eficazes para a cura de doenças, né? E que existiam na época. Mas o fato é que muitas condições que hoje a medicina pode resolver, pode atender, não tinham recursos na época. Então, morria-se jovem de muitas doenças, não é? Morria-se por causa das guerras, morria-se também porque a própria sociedade punia crimes relativamente comuns com a morte. Se você provocasse a morte de uma outra pessoa,
mesmo acidentalmente, você estava sujeito a ter a morte daquela pessoa vingada pela família do morto. Era legítimo, isso era um direito que eles tinham de dispor da sua vida. Não tinha prisão para cumprir pena. Então, a pena era a morte mesmo. A gente vê muitas cenas na Bíblia, no Antigo Testamento, em que casos de vingança, em que são feitos acertos de contas custando a vida de muitas pessoas. Então a morte era uma coisa que estava à espreita, mais ou menos como o poeta João Cabral de Melo Neto, né? Morte Divina Severina, ele diz, né, de doença antes dos 20, emboscada antes dos 30 e tal, né, traduzindo a condição do sertanejo lá do Nordeste do Brasil. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas aqui o salmista diz: eu não morrerei. Deus me preserva a vida. Né? E hoje nós dizemos: Deus não só nos preserva a vida, mas Deus nos dá a vida eterna. Conceito que não existia ainda na época do salmista. Não é? Avançamos nisso aqui e podemos, pelo mesmo motivo, louvar a Deus pela sua misericórdia, porque Ele nos concede essa vida. No versículo 22 nós temos um termo que o Senhor Jesus retomou, ressignificou, quando ele diz que a pedra que os construtores tinham rejeitado, essa se tornou a pedra angular, a pedra de fundação de um novo edifício. Deus faz a nossa vida ser ressignificada. Coisas que não tinham valor para nós, elas passam a ter valor. Coisas que a gente não considerava, elas passam a ser fundamentais para nós. E nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa pedra angular, a pedra que sustenta a construção, a principal pedra da fundação de um edifício. Mais cedo aqui na escola dominical eu comentava, né, com a turma o quanto que Jesus conhecia de construção civil. Alguns até especularam que Jesus deveria ser um engenheiro, se vivesse nos tempos atuais. Porque volta e meia ele lança a mão de figuras associadas à construção de edifícios, à obra civil. E aqui está um deles, a pedra que os construtores não quiseram aproveitar, ele utilizou. Na realidade, ele mesmo é essa pedra angular. A misericórdia de Deus agindo na vida do salmista o fez enxergar com clareza esse acontecimento. E para nós ele se torna ainda mais evidente quando a pedra que Deus nos fornece, a pedra angular, que é o seu Filho Jesus Cristo, se torna então a base de tudo aquilo que a gente constrói, de tudo aquilo que a gente quer erguer, né? Da nossa verdadeira casa, da nossa vida. Um outro texto desse Salmo 118, que é um salmo muito rico, ele também nos lembra uma cena que nós vivenciamos recentemente, há 2 domingos atrás, né? O bendito o que vem em nome do Senhor. O texto do domingo de Ramos. Né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Né? Ali também ele saúda aquele que o Senhor envia
para nos salvar, para nos dar nova vida. Então, quando o povo de Jerusalém saúda Jesus chegando na cidade, ele usa uma expressão, ele usa a expressão Hosana, Hosana, que quer dizer, vem nos salvar, venha nos salvar. Aquele povo que aguardava pela entrada de Jesus em Jerusalém, ele tinha uma perfeita noção que ele precisava ser salvo. Ele precisava de um Salvador. E ali estava aquele Salvador em nome do Senhor. Uma pessoa muito importante da intelectualidade brasileira dos anos 60, 70, foi o cartunista Enfio. Uma pessoa que resistiu à ditadura, que enfrentou muitos problemas naquela época e acabou o irmão deles ficando até um pouco mais famoso do que ele, que foi o Betinho, da campanha Fome Zero, né, nos anos 80, 90. Mas o Enfio, ele tinha uma frase muito interessante. Povo que precisa de um Salvador não merece ser salvo. Ele disse essa frase como uma crítica da cultura política brasileira. Volta e meia aparece alguém como, né, se apresentando como um salvador da pátria, né, e atrai muitas pessoas, com maior ou menor sucesso, ele se projeta no mundo político brasileiro. Então era desse tipo de salvador que ele estava falando. O povo que precisa de um salvador não merece ser salvo. Mas se a gente tomar e interpretar essa frase dele teologicamente, ela também está muito correta. Porque merecer ser salvo, nós não merecemos. Nós não merecemos. Não é por merecimento que nós somos salvos, insisto. E essa é uma doutrina básica das nossas igrejas reformadas. Não é por merecimento. Nós somos um povo que precisa de um Salvador. Nós não merecemos ser salvos. Mas, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus nos salva. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Nós já sabemos disso, né? Não é novidade. Mas é muito bom a gente resgatar essas coisas na nossa vida. Porque isso influi no nosso dia a dia, isso influi na maneira que nós encaramos os nossos desafios. A certeza da misericórdia do Senhor nos dá uma segurança, uma tranquilidade para viver que nós não temos se nós esquecermos desse fundamento, se nós esquecermos dessa noção, não é? Se a gente não lembrar da nossa segurança na misericórdia do Senhor. Livro de Lamentações, a cidade de Jerusalém totalmente arrasada pelos babilônicos, população levada, cativa, uma parte da população, a parte que ficou na cidade eram os moradores de rua, aqueles que não tinham nada. E, no entanto, Jeremias escreve, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo no meio da derrota, do caos, do fracasso, ele ainda enxergou ali no meio daquilo que? As misericórdias do Senhor. Pelo menos nós sobramos aqui. Não é? Então, por que nós podemos afirmar isso? E aí entra um refrão muito presente na espiritualidade do povo de Deus, que aparece inclusive no Salmo 136, né?
com todos os versículos, ele é uma música que alguém fala alguma coisa e todo mundo repete um refrão. Eu diria assim, muito semelhante ao Partido Alto, né? Ao samba de Partido Alto, que alguém canta um verso e todo mundo fala um refrão, depois outro canta outro verso e tal. Salmo 136 é um salmo de Partido Alto, onde lá diz assim, né? Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Uma frase enorme em português, né? Em hebraico ela tem 4 ou 5 sílabas, né? Que Beolan rasgou. Só isso. Né? Muito mais fácil cantar assim, né? Mas o fato é que a tradução é essa. A sua misericórdia dura para sempre. Então, meus queridos, com essa certeza, com essa segurança da misericórdia de Deus, que eu queria deixar essa mensagem com vocês, né, para que nós comecemos essa nova semana da nossa vida com segurança, com alegria, com tranquilidade, confiando, renovando a nossa confiança no Deus que nos ama agora e sempre. Amém?